Dizem que a vida é mais generosa com aqueles que nascem com uma beleza facilmente admirada pelo senso comum. O famoso padrão de beleza pode abrir portas de maneira mais ágeis e populares para aqueles que despertam o interesse do público com um simples sorriso ou olhar. Aquelas pessoas que compreendem sua beleza e se utilizam inteligentemente dessas oportunidades oferecidas, elas podem galgar um caminho próspero e longevo. Agora imaginem vocês ser uma mulher bonita desde menina, que se torna Miss, modelo, sai de uma cidade da Polônia para uma fama mundial, casa com um homem influente, carinhoso, se torna mãe, todo mundo te ama. Só que tem uma pessoa que te ama de um jeito errado, obsessivo, e que vai fazer desse conto de fadas uma história de terror. Eu sou Rafael Gama e esse é o Roteiro Mastigado, um programa onde eu trago crimes reais e analiso as informações verdadeiras sobre o caso aqui com vocês, comparando com as produções de audiovisual que saíram sobre o assunto. Hoje eu venho contar para vocês a história da belíssima Agnieszka Kotlarska, a modelo polonesa perseguida pela obsessão de um fã, que é tema da docusérie da HBO, Obsessão, o assassinato de uma rainha da beleza. Lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de seguir o canal, deixa aqui seu like no vídeo, participa a gente com comentários, isso ajuda tanto. Lembrando sempre de mantermos, claro, o respeito e o carinho. Mas a sua interação faz mesmo toda a diferença. E vamos conhecer a história então de Agnieszka. Rodou a vinheta. Hoje é o desafio dos nomes, vamos lá. Eu quero já começar pedindo desculpas, tá? Caso eu erre alguma pronúncia dos nomes, locais e termos, prometo que eu vou fazer o meu melhor, tá bom? Vamos lá? Agnieszka Kotlarska nasceu em 15 de agosto de 72 em Wrocław, Polônia. Dona de um olhar doce, ao mesmo tempo profundo, um rosto de contornos femininos e harmônicos e de uma boa postura, além de ser uma menina alta e esguia, Agnieszka chamou a atenção desde muito jovem e, na adolescência, já era sondada por agências de modelos, assinando com uma agência de sua cidade quando tinha 17 anos e aí muito rapidamente despontando em desfiles e concursos de beleza. Tanto que em 1990 ela já vence como Miss em Wrocław e no ano seguinte já é coroada Miss Polônia. Junto à sua ascensão como Miss, claro, a propagação de sua imagem em jornais, revistas, que se intensificaram não somente na Polônia, mas no mundo todo, quando em menos de um ano de sua vitória nacional, vejam, ela é a vencedora do Miss Internacional em Tóquio. Essa vitória atraiu a atenção de grandes marcas, estilistas e logo alçou Agnieszka para os holofotes dos editoriais como modelo. Ela estampou fotos na Vogue, na Cosmopolitan, foi modelo de marcas como Ralph Lauren, Calvin Klein e foi contratada da Ford Models de Nova York. Só que ao mesmo tempo que a sua carreira estava dando essa guinada, a sua vida pessoal também se intensificou. Isso porque lá naquele concurso de 91 do Miss Polônia, ela conheceu o Jaroslav Swiatek, que era um dos organizadores do concurso, e eles se apaixonaram. Então ela tomou uma decisão que muitos poderiam ver como maluquice para uma modelo em ascensão nos anos 90. Ela decidiu se casar e depois de cerca de um ano vivendo com o marido em Nova York, outra decisão arriscada para sua carreira que foi a de voltar para a Polônia e ser mãe. Dizem que até recomendações foram feitas para que ela interrompesse a gestação como um plano de carreira, mas a Agnieszka priorizou construir uma família com seu marido. E essas decisões, embora ousadas no universo da moda, eram bem vistas pelo seu povo, porque mostravam um compromisso com uma vida estabelecida, com família, o que fazia bem para sua imagem pública. Tanto que em 96, com a sua filhinha de 2 anos, ela começa a construir um projeto de carreira no cinema. Vamos lembrar que a década de 90 foi o boom, das supermodelos migrando para participações no cinema. E como a imagem popular da Agnieszka era ótima, essa projeção de um novo cenário artístico era vista com bons olhos. Como a gente pode perceber, a vida da Agnieszka era intensa, muita coisa aconteceu ali num espaço de tempo muito curtinho. E isso não parou. Em 96, por exemplo, foi a primeira vez que o destino da modelo flertou com a morte. Pessoal, esse é um capítulo curioso na vida da Agnieszka que eu quis trazer aqui porque, para mim, representa a intensidade que foi a vida dessa modelo. Imaginem vocês que por muito pouco ela não foi vítima de um terrível desastre aéreo.
Era julho de 96, ela tinha um ensaio fotográfico planejado para acontecer em Paris. Para isso, a Agnieszka ia se reunir com a equipe dela em Nova York, acertar lá os detalhes do ensaio, tudo que ia ser necessário, e todos iriam juntos para Paris na sequência. Tudo combinado quando o marido dela, o Jaroslav, sugeriu que ela se poupasse de fazer essa ponte, resolvesse tudo ali na Polônia mesmo, por ligações, e depois fosse direto para Paris. A Agnieszka analisou se ia ser possível, né, se não iam precisar dela em Nova York, e decidiu trocar os planos então para esse voo direto. Acontece que o voo que saiu de Nova York para Paris, que ela ia pegar, era o voo da TWA Flight 800, um voo que teve falhas mecânicas e explodiu após a decolagem no céu de Long Island em 17 de julho. O fotógrafo da Agnieszka estava a bordo e faleceu. Entre eles tinham mais 230 vítimas, se eu não me engano. Uma tragédia horrível que tomou os jornais na época. E, claro, rapidamente se soube da possibilidade de Agnieszka estar a bordo. E ela foi procurada pela imprensa como uma pessoa famosa que escapou de um desastre, né? E aí ela deu várias entrevistas, foram reportagens que cobriram esse livramento e reportaram onde a Agnieszka estava vivendo agora, como estava a sua rotina de vida, como eram aqueles dias. Normal. Normal para mim e para você. Mas para uma pessoa que era obcecada com a modelo, essas informações poderiam ajudar a chegar mais perto de sua presa. E essa pessoa era Jerzy Lisiewski. Um programador de computadores na Polônia, o Jerzy era o típico homem pacato, calado, o típico perfil de nerd da computação que trabalhava como técnico de um banco. Quando Jerzy tinha 30 anos, ele viu uma foto de uma das campanhas de Agnieszka em uma vitrine e ficou obcecado pela beleza da garota. Garota, porque a Agnieszka, gente, na época tinha 17 anos e ele 30. Mas começaria a ser perseguida por seu stalker naquela época. Stalker é o termo que se usa para um maníaco que começa a perseguir uma pessoa pela qual ele está obcecado. E o Jerzy queria se aproximar da sua musa de qualquer maneira. Ele conseguiu descobrir onde ela estudava, começou a seguir o ônibus que ela tomava, chegou até a casa dos pais de Agnieszka e tomou o mesmo ônibus que a garota, onde ela abordou a Agnieszka pela primeira vez. E aqui, pessoal, eu trago um comportamento que é muito típico, tá, desse tipo de criminoso, que é abordar a sua presa com assuntos familiares. O Jerzy se aproxima simpático, dizendo que estuda na mesma escola, citou nomes de professores que ela já tinha, porque ele conseguiu essa informação, né, para que eles tivessem um assunto ali em comum. Disse que morava no mesmo bairro, então ele desceu junto dela, acompanhou a pé até o prédio. Os stalkers fazem isso, eles pesquisam a pessoa por um tempo para que o seu primeiro contato seja assim munido de informações familiares. Quase íntimo, como se cruzar o seu caminho tivesse sido uma feliz coincidência do destino. Por isso que é muito importante que nós orientemos nossas crianças e adolescentes sobre esse tipo de comportamento. A Agnieszka não convidou ele para entrar nem estendeu o assunto. Só que agora ele tinha o quê? O endereço certinho dela. E ele passa a enviar cartas românticas e até meio infantiloides, chamando ela de princesa e que ele seria o seu gnominho. Tanto que, da segunda vez que eles se encontram, o Jerzy pergunta se a princesa permite que o seu gnominho a acompanhe. Só que aí dessa vez a Agnieszka foi enfática, falou não, saiu andando sozinha. Um rompimento, né? Não pro Jerzy. Ele ficava plantado na frente do prédio. Uma vez ele conseguiu perseguir ela pelas escadas, tentava falar com ela, conseguiu o número de telefone do apartamento, ligava, continuou mandando cartas, mesmo quando ela se mudou pro exterior, tá? Cartas que não sabemos se chegaram até ela, mas em uma ele chega até a pedi-la em casamento, provando que na cabeça doentia desse homem nojento, aquela relação inventada era real e estava se intensificando. A Agnieszka nunca mais interagiu com seu stalker, nem sequer o viu. Ela também nunca falou do perseguidor por seu marido. Eu vi uma entrevista do Jaroslav que ele é questionado sobre o silêncio de sua esposa. E ele diz que acredita que, como a vida da Agnieszka era muito pública, quando todos ficaram sabendo que ela se casou, que ela tinha se mudado, que ela engravidou, que essas informações iam afastar o interesse romântico daquele cara que a perseguiu na adolescência, fazia um tempinho, mas lê do engano, né? Jerzy só se sentiu mais rejeitado e com mais vontade de cobrar a namorada que só existia na cabeça dele. Por um tempo, Jerzy ficou sem informações do paradeiro específico da sua vítima. Foram as notícias do voo que a trouxeram de volta à mídia e possibilitaram que ele fosse atrás de encontrar esses dados e cobrar esse amor inexistente. E 41 dias depois de escapar da morte, a Agnieszka reencontraria um perigo que ela achou já ter se livrado. Em
27 de agosto de 96, Agnieszka, Yaroslav e a sua filhinha se preparavam para sair da sua residência em Maslis quando são abordados por um rosto conhecido de Agnieszka, visivelmente perturbado. O Jerzy batia no vidro do carro e dizia que só queria falar a sós com a modelo. Ela reconheceu aquele rosto na hora e não desceu. O Jerzy então começa a esmurrar o carro. Aí o Yaroslav decidiu descer do carro para tentar afugentar aquele maluco e dizer que ia chamar a polícia. E é quando o Jerzy puxa uma faca e golpeia Yaroslav na perna. A Agnieszka, vendo o marido ser golpeado, desce para tentar puxar ele para o carro. E é quando o Jerzy avança ensandecido em cima de sua musa e a golpeia repetidamente no tórax. Dentro do carro, uma menininha de 2 anos assiste a sua mãe ser assassinada ali, no meio da rua, numa tarde em um bairro residencial. E o assassino fugiu? Não. Andou até uma vizinha, entregou a faca ensanguentada e falou: eu matei uma pessoa. Obviamente ele foi preso no mesmo dia. Agora pasmem. Quando preso, ele não se declarou assassino. Juro. Ele disse que só queria conversar e que ela estava se recusando. Que se a Agnieszka tivesse colaborado, ela estaria viva. Em outras palavras, que a culpa era dela. Imaginem ler isso nos jornais daquela semana que estavam estampando a morte daquela moça tão querida por seu país, enquanto uma multidão velava o seu corpo 3 dias depois, clamando que a justiça fosse feita contra esse maluco. Olha, pessoal, sobre o julgamento eu não vou me aprofundar muito porque se trata de um caso de um condenado óbvio, né? O que é curioso e causou revolta na época foi a sentença. O Jerzy foi declarado culpado, mas a sua pena foi de 15 anos. Isso porque foi apresentada uma perícia psiquiátrica que dizia que o Jerzy teria uma capacidade reduzida de discernimento na hora do crime. Ele não foi declarado insano ou psicótico com delírios, por assim dizer, mas que ele apresentava uma dificuldade em reconhecer a realidade, o que apontaria um certo distúrbio. Jura, né? E se vocês querem uma prova de que esse homem não pode viver em sociedade, é que ele saiu da prisão em 2012 e voltou em 2014. Por quê? Porque esfaqueou outra pessoa. Um homem invadiu a casa dele, só que o jeito que ele esfaqueou esse homem, a quantidade de esfaqueamentos, nem o juiz considerou aquilo legítima defesa, por isso que ele voltou para a prisão. Pelo que eu encontrei, ele já foi solto novamente, tá? Agora imaginem viver isso na pele do Yaroslav. Um homem ferido física e psicologicamente, com um trauma tatuado na sua vida e na da tua filha, Patrícia. Eles passaram anos sem dar depoimento, se mudaram. E só adulta, muito recentemente, que a Patrícia decidiu investigar e conhecer melhor aquela mãe, cuja última imagem que ela tinha foi do ataque que a levou. O caso de Agnieszka refletiu de maneira importante na legislação polonesa. O crime de stalker, que antes nem era tipificado por lei, foi reconhecido e teve seus agravantes. Hoje, por exemplo, não precisa que a perseguição resulte em morte por uma pena mais severa. A perseguição persistente pode resultar por si só numa pena de 6 meses a 8 anos, podendo chegar a 15 se a vítima, por pressão psicológica, sucumbir ao suicídio, por exemplo. Isso sem contar se o desfecho for por homicídio. E claro, a pena recebe muitos mais agravantes. Mas só de ter uma lei que permita a condenação desses maníacos antes que a tragédia aconteça já é bastante coisa. No mundo em que pessoas perseguem e conseguem informações pessoais com um clique, né, onde o perigo online é real e constante. E foi também criada uma ONG com o nome de Agnieszka na Polônia, que dá amparo e tratamento para as vítimas de stalkers. Na Polônia, o crime de stalker foi tipificado em 2011, quer dizer, anos depois desse crime horrendo. Aqui no Brasil, essa tipificação entrou na lei muito recentemente, em 2021, no artigo 147-A, que tem pena básica de 6 meses a 2 anos de prisão apenas pelo ato de perseguição frequente que represente ameaça à vítima. Eu sei, não é uma pena tão forte quanto da Polônia, só que a entrada do agravante já reconhece o crime legalmente. Né? E vale o reforço, gente, não é bobagem. Não basta bloquear. Se uma pessoa está insistindo em falar com você após suas negativas, te perseguindo, seja em redes sociais, mandando mensagens frequentes, reúna essas informações e busque a lei, porque não é brincadeira. Obsessão, o assassinato de uma rainha da beleza, entrou no catálogo da HBO em 2025, ficou entre os mais assistidos do gênero no mundo e em primeiro lugar na Polônia, claro. Dividido em 3 episódios, ele vai abordar a carreira da Agnieszka, o seu perseguidor e o crime que, para mim, o que é a cereja do bolo desse documentário, que é
o lado humano que ele aborda. Ele fecha com um episódio muito comovente sobre essa família, essa filha e esse marido que estão num luto eterno. Os depoimentos dos amigos, dos profissionais da área e de como ela tinha uma carreira brilhante mesmo pela frente. O choque dos moradores daquela região, mas acima de tudo, os depoimentos e acesso ao acervo pessoal do Yaroslav. E isso é muito bonito porque é uma produção que foi amparada por essa família, o que mostra que eles respeitaram a memória e a verdade sobre a Agnieszka. Eles fazem tudo de uma maneira muito profissional, falam com psiquiatras, com especialistas, policiais, pessoas que participaram das investigações e até tem uma entrevista com o Jerzy, que eu não vou dar muito palco aqui, mas só pra gente saber que ele insiste até hoje que ele só queria conversar e que foi ela que dificultou. O que eu gosto no documentário é que eles mostram como uma evidência de que esse homem não mudou. E nós vemos como é difícil para uma família viver sobre a sombra de um crime assim. Como isso afetou a vida da Patrícia, a vida do seu pai. Porque a gente precisa não só falar sobre a ressocialização de infratores na sociedade, de tratamentos psicológicos e psiquiátricos para os infratores, mas também falar sobre amparar e possibilitar cura para os sobreviventes. Eu encerro o programa de hoje batendo nessa tecla, tá, gente? Stalker é crime. Não é fofo ter alguém obcecado por você, isso é doentio, é perigoso e precisa ser denunciado sempre. Se cuidem. Eu continuo sendo Rafael Gama. E eu vejo vocês num próximo Roteiro Mastigado. Até lá.